Olá, pessoal, tudo bem? Canal Universo, Roberto Boni, o canal de notícias. Consegui reunir dois mestres aqui. Um mestre de direito, o doutor Renato Rodrigues Gomes, e o médico doutor Alessandro Loyola. Boa noite a todos vocês, e nós vamos falar sobre a vacina, a credibilidade dessa vacina, né? E também o que se pode fazer aí para auxiliar o nosso presidente Bolsonaro. Por isso que eu trouxe aqui o mestre em direito, o doutor Renato Rodrigues, e o médico Alessandro Loyola, com relação à vacina e algumas coisas mais que nós vamos falar. Então já vão deixando seus likes. Bom, primeiro, doutor Renato Rodrigues, aqui da minha direita, né? Boa noite, Renato. Boa noite, Boni. Boa noite, doutor Loyola. E espero poder contribuir aqui para o debate hoje e levar esclarecimentos, que eu acho que é o que as pessoas mais precisam hoje, dentro desse contexto que a gente vive. Boa noite, doutor Alessandro Loyola. Fala, Boni. Fala, Renato. Fala, pessoal do canal. Doutor Alessandro elegantérrimo, né? Todo chicão ali, né? Coradão, né? Barbinha branca, um charme danado, né? Tô ficando velho, cara. Que nada. Olha, gente, nós vamos começar pelo doutor Alessandro por causa da vacina. O pessoal está comentando muito, isso aí está uma bomba nas redes sociais. O pessoal diz que não quer tomar essa vacina, não, que ela não tem credibilidade, que ela não foi testada, que ela foi feita ontem. O pessoal quer tomar hidroxicloroquina, mas não tem nas farmácias, não se encontra nas farmácias nem com receita médica. O que o senhor tem a dizer sobre essa vacina, doutor? O que eu tenho dito em todas as lives e entrevistas que eu dou, que ela é um lixo, independente de onde quer que ela venha. Ela pode vir de Oxford, ela pode vir da Rússia, ela pode vir da China, não me interessa de onde ela está vindo. É virtualmente impossível você conseguir fazer uma vacina neste planeta, com a tecnologia que nós dispomos atualmente, uma vacina segura e eficaz em 8 meses. Eu desconheço qual tipo de tecnologia alienígena que esse pessoal está usando para dizer que conseguiu fazer uma coisa dessa. E é engraçado, né? Porque, bom, é impossível mesmo, né? Porque uma vacina dura em média uns 10 anos, o pessoal fala, né? Para ser aprovada. Em torno de 10 a 14 anos. Mas, assim, vamos fazer um raciocínio expresso, né? Vamos dizer que o Renato encomendou uma vacina, ele é milionário, me pagou uma grana que eu sou dono de um laboratório, e você, Roberto, é o cara do FDA, Federal Drug Administration, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Depois que eu já fiz todos os experimentos laboratoriais com a vacina, que eu já fiz testes dela em tubos de ensaio, já fiz teste dela em cobaia, rato, coelho, chimpanzé, o que for, eu apresento os resultados desses testes para você, Roberto, para poder pegar a sua autorização para conduzir os testes em humanos. E os testes em humanos, eles se dividem em 3 fases. Na fase 1, eu vou vacinar aí umas 100 pessoas e vou acompanhar elas durante uns 3 meses para ver quem morre. Basicamente, esse é o teste de fase 1 clínico em humanos. Você pega 100 voluntários, normalmente pessoas que estão presas em Guantánamo, né? E você vacina essas pessoas e espera uns 2, 3 meses para ver quem morre. Se eu tiver uma taxa de mortalidade pequena ou que você considere aceitável, aí você me dá autorização, eu estou liberado para fazer os testes de fase 2. Na fase 2, eu vou pegar uma população um pouco maior, 1.000 pessoas, por exemplo, vou vacinar todo mundo e vou acompanhar esse pessoal durante uns 2 anos para ver se eles conseguiram ficar livres da doença. Nesses 2 anos é que eu vou ver qual é a dose da vacina. É 1 ml, 5 ml? Eu tenho que dar uma dose subsequente? Eu tenho que dar 1 ml, depois de 30 dias, dar mais 1 ml para poder te dar a imunização? Depois que eu fiz o acompanhamento desse pessoal todo, que agora eu já sei qual é o esquema da vacina, eu já sei qual é a posologia dela, eu já sei quais são os efeitos colaterais, eu vou te apresentar meus dados e você vai me dar liberação para poder partir para a fase 3 de estudos clínicos em humanos. O que eu vou fazer é pegar uma cidade e vaciná-la inteira. Vou pegar o Rio de Janeiro, vou vacinar o Rio de Janeiro inteiro. E não vou vacinar São Paulo. E durante 3 ou 5 anos, eu vou acompanhar a população do Rio de Janeiro e a população de São Paulo para saber se aquela doença realmente diminuiu a incidência dela no Rio de Janeiro, o que comprova a eficácia da vacina. Depois disso, eu vou apresentar esses dados e aí você vai me dar a liberação para poder fazer vacinação em massa.
Se você fizer isso tudo de maneira expressa, toque de caixa, você vai levar no mínimo uns 5 anos para desenvolver uma vacina decente. Sendo que atualmente a gente leva de 10 a 14 anos para desenvolver uma vacina segura e eficaz. O primeiro caso do vírus foi identificado em Wuhan, na China, no começo de dezembro de 2019. O vírus foi identificado em janeiro de 2020. O material dele foi sequenciado entre janeiro e abril. Vamos considerar que o material genético do vírus foi isolado, todo identificado, nomeado em janeiro. Você quer falar para mim que em setembro, 8 meses depois de identificado o agente do Covid, a gente já tem uma vacina segura e eficaz? Isso é um delírio. É complicado. Doutor Renato Gomes, Renato Rodrigues Gomes. Doutor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Pode-se obrigar a população a ser testada como se fosse, né, um laboratório? Pode-se obrigar isso? Uma nação Olha, assim? a legislação brasileira ela é feita de uma forma proposital para os textos de lei serem manipulados. Isso aí é fato. Se você olhar a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado. É garantido por políticas sociais, econômicas, visando a redução de doenças e a igualdade de acesso. Você já começa a prometer um direito de todos. Eu posso exigir do Estado uma cura de qualquer doença? Como é que eu faço isso? Isso já é meio utópico. Dever do Estado, tudo bem, garantir o acesso, tudo bem. Mas você... aí, um enfoque, o dever do Estado de garantir a saúde significa o Estado poder impor uma vacinação, porque na visão de quem está dominando o Estado, essa vacinação é o ideal, já começa, isso aí é democrático, um Estado democrático, ou significa que o Estado, viabilizando essas políticas, as pessoas terão a liberdade de escolher o que ela entende como garantir a própria saúde. Ou seja, você dá à pessoa o direito de agir com responsabilidade, que é o que se pressupõe num regime democrático. Essa é a primeira conversa. Então, eu já vi especialistas, entre aspas, falando que, claro que pode se obrigar a vacina, porque a Constituição permite. Não, a Constituição não permite. A Constituição não permite. Ela fala apenas isso. Daí você concluir uma permissão é outra conversa. Segundo ponto, a legislação agora, de 13.979, no artigo 3º, diz que é possível, sim, os governantes, dentro da sua âmbito de competência, impor uma vacinação compulsória. Nesse caso de pandemias, né, de importância internacional. Aí entra na primeira questão. Isso aí que a gente está vendo, realmente foi uma pandemia de importância internacional ou foi um terror em função de uma narrativa imposta, vindo lá de fora? Porque a gente vê a taxa de mortalidade é baixíssima. E tem até um estudo recente dos Estados Unidos que apenas 6% desses mortos morreram com Covid. Morreram de Covid, não em função do Covid. Né? Então, assim, isso já é questionável. Eles morreram com Covid, mas não... Morreram de Covid. Morreram de Covid, 6%. 94% morreram com Covid. Aí tem outras comorbidades. Então, assim, primeira discussão é essa. Segundo, o território brasileiro é uniforme, certo? Não há, em relação a esse vírus, nenhuma região demandou um tratamento específico em relação a outra, porque, para esse caso específico, a contaminação, tanto faz, tanto fez, ocorreu de modo equivalente em todo o território. Então, assim, a competência para isso... essa lei dá aos governadores e prefeitos, aos governantes, de acordo com a sua competência. Ocorre que normas gerais, nesse caso, compete ao presidente da República, compete à União, ao Congresso Nacional. Quando você trata de impor uma vacinação, você está interferindo diretamente na liberdade de escolha das pessoas. É matéria de natureza civil, isso compete ao Congresso. Um prefeito, de modo algum, pode, por decreto, impor uma vacinação sob pena de multa, mandar arrancar você de sua casa para impor uma vacina. Isso aí, então, esse tópico específico, nitidamente, é antidemocrático, é inconstitucional, mas foi sancionado pelo presidente. Diferente, por exemplo, de uma malária,
né, onde, caso fosse contagiosa de pessoas para pessoas, não fosse por mosquito, poderia ser um governador do estado, lá do Amazonas, por exemplo, tomar as medidas necessárias para conter uma endemia, né? Terceiro ponto é o seguinte: quem vai avalizar essa vacina? São esses políticos que estão aí? Percebe? Então, a gente está negando uma realidade que a gente não vive uma política decente, a gente vive de politicagem aqui no país. Você vai deixar a tua vida para esse tipo de político decidir qual a vacina será imposta para um governador de São Paulo desse tipo? Querer coagir todo mundo, né, com o aval desse tribunal de cúpula, que perdeu completamente a sua legitimidade pela composição hoje, atual. Então, assim, tem vários aspectos muito falhos nessa questão, tanto de natureza ética, quanto de natureza científica, como o doutor muito bem falou, e também jurídica. Eu acho engraçado que na China, segundo informações, desde fevereiro, eles estão tomando hidroxicloroquina. Lá na China. E outra coisa, o pessoal lá já está andando sem máscara, o pessoal está se divertindo, um país pleno comunista, o pessoal se divertindo. E olha que é um comunismo lá pesado, né? Mas parece que ele abriu mão um pouco lá para o pessoal se divertir, eu não sei qual foi a intenção dele, mas o pessoal, inclusive na cidade de Wuhan, né? Na própria cidade de Wuhan, onde saiu... Mas isso tem explicação, Boni. Aqui no Brasil tem explicação para não ter acontecido a mesma coisa. Quem governa o país hoje, infelizmente, é o sistema de justiça, Ministério Público com o Judiciário. O presidente da República, ele fica intimidado para tomar uma decisão resgatando o poder que lhe foi usurpado. Você pode ver na própria declaração que ele deu hoje ou ontem, falando para os governadores e prefeitos liberarem o comércio, né, porque o Supremo retirou-lhe poder. O Supremo não pode retirar poder de ninguém. O presidente da República tem que ter essa consciência. Ele é chefe de Estado. Né, retirou o poder naquela hora porque ele aceitou. A partir do momento que ele bateu o pé, mandar os 11 ficarem no cantinho dele, senão as coisas vão mudar de figura, porque ele vai ter que usar o poder que ele tem, as coisas se ajeitam. Ele resgata o poder que lhe foi usurpado. Então, ele tem que ter essa consciência. Pela declaração dele, ele não tem essa consciência. E ele, em função dessa intimidação, que é praticamente o consenso coletivo, está no inconsciência coletivo, como se o presidente da República fosse um pipoqueiro da esquina, com todo respeito a pipoqueiro. Mas ele precisa agir como um chefe de Estado e colocar o judiciário no seu lugar, o Ministério Público no seu lugar e o Congresso no seu lugar. Ele tem que saber defender as suas prerrogativas, e isso ele não sabe fazer, pelo menos tem demonstrado nas aparências. É bom a gente colocar aqui que a gente, né, porque essa live, ela vai estar sendo vista aí, e com certeza, como eu sou um dos perseguidos políticos, vocês sabem, né? A Polícia Federal teve em casa, tomou meu celular, meu computador, fui perseguido por eu cobrar do presidente Bolsonaro uma postagem, foi colocado isso no inquérito. Essa minha postagem, eu pedindo para que o presidente reaja dentro da Constituição Federal. Então, eles interpretaram mal, eu falei dentro da Constituição. Eu não pedi governo militar, não pedi ditadura, não pedi para fechar STF, não pedi para fechar Congresso, nada disso. Eu falei para o Bolsonaro reagir dentro da Constituição. É isso. Mas eles me interpretaram tudo bem, vieram em casa, tomaram meu computador. A Polícia Federal me tratou bem, mas cumpriram ordem, né? O PGR, Aras, né? Ele fez esse pedido, o Alexandre de Moraes assinou, tal, e aconteceu isso. Tudo bem. Então, eu quero dizer aqui que a gente não é contra a vacina, nós somos contra tomar uma vacina que não é testada, que não passou pelo trâmite, né? É normal de qualquer outra vacina. Ela não tem comprovação científica. Como é que eu vou enfiar uma agulha, um líquido no meu corpo, sem eu saber o que eu estou tomando? Por que os comunistas estão tão preocupados com nós conservadores para tomar essa vacina? Deixa à vontade, quem quiser tomar, tome. Se acredita que vai ficar imune, fique imune. Não vai pegar resfriado de mim que não tomou. Porque se você tomou uma vacina e está imune, por que você tem medo de mim? Se você está imune, não, se o Boni não tomou, o problema dele, né? Se ele não tomou, o problema dele. Então, nós estamos questionando a veracidade dessa vacina, a credibilidade dela.
né? Então, isso é muito complicado. E o presidente acabou também citando, falando que ninguém é obrigado a tomar essa vacina. Isso criou uma outra polêmica. O jornal Antagonista, tudo bem que eles são esquerdistas, são fabiano, mas disseram que o presidente não deveria ter falado isso porque ele mesmo assinou, sancionou a lei 13.979 de 2020, a qual, no artigo 3º, fala sobre isso, que o povo poderá ser vacinado compulsoriamente. É isso mesmo, doutor Loyola? É o que está no texto da lei, né? Tudo bem que eles deixam lá bem claro que é enquanto estiver vigente o estado de emergência. Mas como a gente não tem previsão de quando esse estado de emergência vai acabar, então vai que essa vacina desembarca por aqui antes que esse estado de emergência seja revogado. Se isso acontecer, segundo o artigo 3º, item 3D da Lei 13.979, sim, os governadores têm autonomia para exigirem, obrigar compulsoriamente que a gente tome a vacina. Eles vão estar simplesmente agindo dentro do espectro de interpretação da Lei 13.979. Eles não vão estar fazendo nada ilegal aí. Pelo menos imoral, sim, antiético, sim, mas ilegal, não. Pois é, agora ficou uma coisa estranha, né? Porque eu vou te falar, porque ficou complicado. Agora, me diz uma coisa, doutor Renato Rodrigues, ele pode revogar essa lei que ele mesmo assinou? Poder pode, por medida provisória. Se ele encontrar, caso entenda por relevante urgência a revogação, ele pode revogar sim. Agora, como está hoje, muito provavelmente, o Congresso vai deixar caducar a medida provisória ou vai ser devolvida como o Alcolumbre fez. Vai acontecer alguma coisa e o presidente vai ficar em situação, dizer assim, humilhante de novo. É o que tende a acontecer com esse sistema disfuncional entre os três poderes que a gente está vivenciando, né? Mas, assim, o problema do país é que, enquanto não se quebrar essa falsa premissa de que o STF é dono do direito, tudo vai ser assim. Tudo vai ser assim. Tudo vai ser inviabilizado com a máscara do direito, com a máscara falaciosa do direito. Foi o caso das privatizações. Aquela decisão que proibiu privatizar porque a empresa-mãe, né, porque se a Constituição exige lei para criar, então exige lei para vender. Mas não está escrito isso. Em caso de segurança nacional, né, em caso de relevante interesse social, sim, quando for entrar na esfera econômica, precisa de lei. Mas para vender, não. Quem administra a verba pública, quem administra a administração pública é o presidente da República. Você pode vender, sim, mas o Supremo inventou uma regra inexistente. Agora, o presidente da República está praticamente implorando ao Congresso para aprovar uma autorização para vender a Eletrobras, vender as outras. Não precisa de nada disso. É vender e pronto. Criou-se o mito também, a crise institucional. Crise institucional hoje é fundamental para as coisas se acertarem. O que eu estou falando é contraintuitivo. Crise institucional hoje é a solução para o presidente da República, porque ele está sendo usurpado em suas prerrogativas, ele está sendo humilhado o tempo inteiro. É isso que ele não tem essa percepção, pelo menos aparentemente, pelo discurso, pelas atitudes de auxiliares, de ministros. Então, a gente está aguentando, a gente tem que aproveitar isso para fazer um trabalho de autoconhecimento, evolução individual, né? Como a gente lida com as próprias emoções, porque coisa está feia. Realmente também. Doutor, o senhor gostaria de comentar alguma coisa a mais a respeito? Também tem a Lei 14.019, né? Que fala sobre... que já é a máscara. Renato, me ajuda aqui. Eu sou médico, né? Eu gosto de política, gosto de direito, mas eu não sou advogado. Não escrevi mais de 2.000 páginas sobre direito como você escreveu. Minha bagagem é uma formiga perto de um mamute, quando eu olho para você. Mas me diz aqui, no artigo 15 do Código Civil, utilizando o artigo 15 do Código Civil, será que a gente não pode, por esse meio, fugir, desobrigar-se da compulsoriedade da vacina? A gente tem também... O que diz o artigo 15? Eu coloco aqui depois. E eu estava levantando, por exemplo, no artigo 7º da Lei 8080 de 90, incisos 2, 4 e 5,
talvez eles também sirvam de subterfúgio para evitar a obrigatoriedade da vacina. E na Constituição Federal, no artigo 5º, os incisos 2 e 10 também podem ser, eu não sei como é que diria, chamados à tona, não sei como é que seria o evocados, não sei como é que seria o termo aí, para você poder fugir na lei, obedecendo à lei, para que você não seja obrigado a tomar a vacina. O Código de Ética Médica prevê, né, ele dá algumas prerrogativas para o paciente ser dono da própria saúde e escolher ou recusar um determinado tratamento, mas o Código de Ética Médica não tem peso de lei. Então, para poder você discutir uma lei, você não pode pegar um código de ética de uma classe, você tem que pegar outra lei. Eu vejo o artigo 15 do Código Civil, a Lei 8080 de 1990 e o artigo 5º da Constituição como recursos possíveis para que as pessoas escapem dessa vacinação compulsória feita com uma vacina de lixo, feita de um modo criminoso. Vamos lá, vamos na teoria. Teoria, depois a gente vê para a teoria. Vamos pegar a Constituição. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei. Lei é lei aprovada pelo Congresso Nacional, né, uma medida provisória do presidente da República que tenha sido convertida, aprovada e convertida em lei também, uma lei aprovada por uma Assembleia Legislativa, dentro das competências estaduais, pela Câmara dos Vereadores, né, dentro da competência municipal. Pois bem, a questão da vacina. Essa lei diz que compete aos governadores, né, no caso, os governantes, decidirem pela vacinação compulsória. A questão é, por decreto, isso aí já não é lei, isso aí cai por terra porque contraria o artigo 5º, inciso 2. Segundo, você impor uma restrição à liberdade, uma liberdade de escolha, é matéria de direito civil, isso é competência da União. Teria que vir pelo Congresso Nacional uma imposição. Lá no parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 22, dá também possibilidade do Congresso Nacional delegar essa matéria para os estados. Delegar para os estados. Quando se delega uma lei para os estados, obviamente vai para as assembleias legislativas. Então, se houvesse lá uma delegação por lei complementar para os estados membros tratarem dessa matéria, talvez fosse possível uma obrigatoriedade, né, da vacina de acordo com esse contexto, né, uma restrição de liberdade. Mas vai entrar naquele ponto, né? Por que um governante que a gente desconfia, um sujeito eticamente que a gente não confia, vai dizer o que é melhor para a população? Isso aqui é democracia ou não? Isso aí é antidemocrático, isso aí é uma regra que, pelo menos num Estado com pretensão democrática, porque nós não somos Estado democrático, temos pretensão democrática, isso não se sustenta. Então, essa regra, para mim, eu vejo como flagrantemente inconstitucional. Isso aí é teoria. Na prática, o que vai acontecer como a gente está hoje? Muito provavelmente, um governador desse de São Paulo já disse que vai querer vacinar todo mundo, vai mandar um decretão obrigando. E eu não duvido nada que a polícia militar vá invadir a casa das pessoas que não queiram se vacinar. E o governo federal vai ficar enxergando, né, jogando a culpa no Supremo, porque o Supremo retirou-lhe as atribuições, né, as prerrogativas de decidir sobre a questão. Isso é o que eu visualizo do jeito que está hoje. E vai ser aquelas lamúrias das redes sociais. Mas o que poderia ser feito hoje? Eu vejo essas atitudes de governadores e prefeitos atingindo liberdades, isso era caso de GLO. Forças Armadas vão lá suprir as ausências, prende em flagrante. Você prende um prefeito, prende um governador, vai responder lá perante a Justiça Militar, Lei de Segurança Nacional, artigo 18 ou 17, dependendo do caso ali, e tem que peitar esse sistema de justiça que hoje ele atravanca o país, ele é disfuncional. Não tem nada de intervenção militar, não precisa de intervenção militar, você não vai levar a lugar nenhum. É você usar hoje as Forças Armadas para resolver problemas que o sistema de justiça e as próprias polícias se mostram inoperantes, incapazes de resolver. É o caso do Rio de Janeiro. É a polícia que não atua aqui nas favelas. Bota GLO. As Forças Armadas suprem e retomam o Estado do tráfico. Hoje tem um Estado paralelo aqui, e fica por isso mesmo, e as pessoas olhando,
né, reclamando e não tem ações, entendeu? O que eu fico me questionando é o seguinte: o que há nos bastidores? Eu presumo que haja alguma coisa para acontecer, porque é inadmissível o que está acontecendo. Esse silêncio, essa aceitação, eu não vejo isso como normal. Eu vejo falhas grotescas nisso, tanto do meio militar quanto decisões do executivo. Né? A falha é grotesca, assim, não dá nem para comentar aqui. Teria que ser de preferência em ambiente fechado, né? Porque são muitas falhas. Realmente, né? Uma coisa que eu vou te falar, chega até a assustar, né? A gente fica até assustado, porque é uma. E a gente não vê mais manifestações democráticas, a gente não vê o povo. Parece que vai ter uma manifestação dia 7, né? Vai ter dia 7 agora, de setembro, mas tudo pela o patriotismo, tal, apoio ao presidente Bolsonaro. Mas as pessoas não agem contra esses absurdos, né? Que nem a falta da hidroxicloroquina, não agem contra retirar essas máscaras de gás carbônico, que acaba fazendo mal para a gente, para a saúde da gente, ficar com essa máscara na cara, sabe? A gente se sente mal com isso, respira mal. Você imagina aquelas pessoas que trabalham, né, que ficam na loja ali 10 horas, né, em pé com aquela máscara, aquilo ali vai fazer um mal terrível, né? Porque o que eu saiba, aqui nós temos um médico para falar sobre isso, é que a gente ia num hospital. Falácia da autoridade. Eu não sou médico, eu sou cantor e sou comentarista político, mas a gente ia no UPA, num hospital, a gente ia ali nos corredores do hospital e você não via ninguém com máscara, o médico não te atendia com máscara. O médico só usava a máscara no momento cirúrgico ou em casos específicos, mas você não via os médicos no próprio corredor do hospital, ou no UPA, ou te atendendo no consultório, de máscara. Quer dizer, uma coisa que faz mal, não faz mal, doutor? Mais uma vez eu pergunto para o senhor a respeito do gás carbônico que a gente respira, porque a gente inspira oxigênio e solta gás carbônico, você volta a inspirar novamente, o mesmo ar que bateu ali no pano, volta novamente aquilo. Faz mal ou não faz isso? Boni, antes da gente discutir se faz mal ou não faz mal, né, que é uma discussão importante a respeito das máscaras, a gente pode começar do básico, né? O que foi exigido, por exemplo, da hidroxicloroquina? Evidências científicas. Cadê as evidências? Bom, a gente tem um site chamado C19study.com, tudo C19 study, study.com, que reúne já mais de 70 estudos mostrando que a cloroquina é eficaz, ela chega a reduzir em 100% o risco de mortalidade quando utilizada precocemente. Tem estudos sobrando. Então, quando a pessoa fala que não há evidências com relação à cloroquina, ou ela está agindo de má fé, ou ela é simplesmente estúpida mesmo, porque ela é incapaz de pesquisar uma coisa básica no Google. Cadê as evidências de que máscaras são seguras e ou eficazes? Então, você está baixando um decreto para que seja utilizada uma coisa de modo normativo, compulsório, obrigatório, você tem que usar, senão você é multado ou preso. Mas cadê os indicadores, as evidências de que isso é seguro e eficaz? Não cabe a mim, que sou obrigado a usar a máscara, levantar isso. Cabe ao cara que está me obrigando a usar a máscara. Se eu falo para você que eu inventei uma máquina antigravidade, não cabe a você mostrar que eu não inventei. Cabe a mim mostrar cadê o diabo da máquina. Então, se o governo quer me obrigar a usar máscaras, cabe ao governo mostrar que elas são seguras e eficazes. Não cabe a mim mostrar que máscaras causam mal. Entende? Não é para o cidadão provar isso. Se o governo tivesse deixado ao arbítrio do cidadão, tudo bem, o ônus de provar que faz mal ou não cabe a cada cidadão. Mas na hora que o governo assume para si a responsabilidade de tornar isso obrigatório, ele assume também, amigo, junto com o bônus, vem o ônus. Você tem que me oferecer as evidências de que isso é seguro e eficaz. Não cabe a mim ficar levantando dados se isso é inseguro ou não, cabe ao governo, a obrigação é dele. Quem mandou o Estado se imiscuir de uma coisa que não era obrigação dele?
Então agora você me prova que esse troço é seguro e eficaz. O que a gente tem de dados preliminares, muito... não precisa nem chegar na parte da segurança, mas se você começar pela eficácia, máscaras não são eficazes. É simples assim. Se você entra... você e Renato, vamos num restaurante, num barzinho, tomar um chopp. A gente entra no barzinho, o cara fala, por favor, senhores, a máscara. A gente coloca a máscara, se dirige até a mesa, e no momento em que a gente senta e coloca um copo de chopp em cima da mesa, a gente tem autorização para retirar a máscara. O que aconteceu de milagroso ali, naquele exato instante, em que você se deixou... Você não é mais capaz de transmitir o vírus para ninguém, nem é vítima potencial para ser infectado pelo vírus. Porque no momento em que você se senta, você pode retirar a máscara. São as mesmas 3 pessoas no mesmo ambiente. A única diferença é, em pé eu tenho que usar a máscara, sentado eu posso ficar a máscara. Então eu visualizo que o efeito protetor talvez esteja na cadeira. E seria muito mais eficaz você sair por aí andando com uma cadeira amarrada na sua bunda do que você usar máscara no rosto. Não há lógica nenhuma, certo? Em critério, qualquer raciocínio infantil de pré-primário que você faça para avaliar se máscaras são eficazes ou não, você chega à conclusão de que elas não são eficazes. Máscaras são eficazes para evitar a infecção por Covid num avião. Você fica lá 4 horas, dentro de uma cabine pressurizada, praticamente sentado no colo um do outro. Poltrona de avião hoje em dia é assim, né? É mais ou menos como presídio. Num espaço que cabe em 10, eles colocam 50. Se você colocou 50, cabe em 50. Os aviões funcionam assim. Você fica 4 horas no avião com a máscara. Bom, é seguro. Segundo, né, as nossas agências, isso é seguro. Mas eu não posso sentar do seu lado numa igreja. É perigoso. As crianças não podem sentar umas ao lado das outras na escola, porque isso é perigoso. Exatamente perigoso como? Então, de repente, o lance está no avião, a gente poderia substituir nossos cinemas por aviões, né? Era só destruir a área de cinema do shopping, colocar uma aeronave lá dentro, você senta naquele ambiente de aeronave, cabine pressurizada, durante 3 horas você assiste um filme e tá ok, porque agora você está dentro de um avião. Então o segredo não está na máscara, está no avião, é o ambiente do avião. De alguma maneira muito misteriosa, aquilo te protege de você pegar ou transmitir o vírus? Não faz sentido. Então ainda estou aguardando até hoje o governo fornecer as evidências de que máscaras são seguras e eficazes. Eu estou pedindo isso usando meia dúzia de neurônios que eu tenho na cabeça, porque não dá para pedir muito mais do que isso das autoridades do Ministério da Saúde, porque eu acho que se eu usar 10 neurônios, eu bugo eles. Então a gente usa só 5 ou 6, né, para poder não travar o Ministério. Doutor Loyola, você falou uma coisa interessante da lógica. Direito é lógica. Né? Qualquer legislação decente, ela segue a lógica, tanto a lógica formal, né, tem que ter uma coerência entre as premissas e a conclusão que se busca, quanto a lógica informal. É consonância com os fatos, é você rebater objeções àquilo que está sendo imposto, é você analisar de uma forma coerente. Essa é a sistematicidade. O problema é que quando você observa a lógica, você perde poder. Você perde poder, porque o sujeito que quer impor essa narrativa politicamente correta, ele não vai conseguir mais impô-la à sociedade, porque é uma narrativa totalmente insustentável pela lógica. É a vontade de poder, é o que o STF faz, é o que boa parte dos juízes fazem, membros do Ministério Público fazem, desrespeito completo à lógica. Você pega uma decisão por o sujeito na cadeia vive uma situação desagradável, então você indeniza o cara em R$2.000, porque a Constituição fala que é dever do Estado cuidar do preso, o Estado não cuida do preso, você indeniza o cara. Você esquece que o cara cometeu o crime lá atrás, você esquece que tem uma punição pelo crime cometido, você esquece que houve famílias destruídas, houve vítimas, você esquece que quando você não pune, que você toma essas decisões, você incentiva as pessoas a fazerem a justiça com as próprias mãos, que é crime também. Ou seja, você destrói toda uma coerência na sociedade, aquela busca de uma suposta paz social. Exatamente porque a lógica não convém. Não convém porque as pessoas desconhecem e, sobretudo, não convém porque elas perdem o poder. Um juiz jamais poderia falar, não, é assim que eu entendo. Se não gostou, recorra. Acabaria isso. Porque ele teria que responder às objeções que a lógica informal impõe para conseguir sustentar
aquilo que ele quer decidir com base nas provas dos autos. Então, a lógica hoje, falar em lógica hoje, essas pessoas de má fé têm ojeriza. Tem ojeriza. Então, ninguém fala isso, não está escrito em lugar nenhum, mas isso é uma coisa tão óbvia. Os próprios especialistas que batem no presidente da República, né, quando ele reage a alguma coisa, adoram falar, não, a interpretação, a Constituição não se interpreta em tiras. Né? Pois é, o que eles fazem é interpretar em tiras, pegar aquele pedaço que convém. Por exemplo, quando o presidente não quis mostrar o exame de Covid, com a juíza de primeira instância determinou, o Barroso disse que ele poderia cometer crime de responsabilidade e se sujeitar ao impeachment. Da onde veio isso? Primeiro, qual a regra que obriga o presidente a mostrar exame de Covid? Não existe. Manipulação de princípios, do princípio da privacidade, que é o que o judiciário faz, sobretudo o tribunal de cúpula. Manipula semanticamente as expressões legais da Constituição também e manipula em conteúdo, de acordo com a sua ideologia nefasta, que está travancando o país. E ninguém sabe lidar com esse sistema. Então, a gente está no pior dos mundos. A questão é, quando isso vai acabar? Porque o país não aguenta esse sistema de justiça dando as cartas. Isso aí é sintomático. Olha, é complicadíssimo. Olha, gente, eu trouxe aqui para vocês o mestre em Direito, o doutor Renato Rodrigues Gomes, e trouxe o doutor Alessandro Loyola, que é médico. Nós falamos sobre vacina, a credibilidade dessa vacina, que não existe, o povo, o que a gente vê nos comentários, nas redes sociais, o povo está temendo essa vacina pela falta de credibilidade dela. Né? Ela não foi testada, ela não passou pelo processo que se costuma a passar. O povo está temendo, existe essa lei compulsória, isso foi a conversa do dia de hoje, e parece que isso vai muito mais adiante, por isso que eu trouxe vocês dois para falar sobre isso, do que eu mesmo, né, sozinho como comentarista político, comentar. Eu trouxe um médico e um mestre em Direito para conversar com vocês inscritos. Nós estamos a 37 minutos, o mestre em Direito aqui, que está aqui no meio, o doutor Renato, ele é autor deste livro. Eu estou todo exibido, porque eu ganhei esse livro aqui, olha. Fica aqui do meu lado direto, aqui, leio ele, mas só que eu não terminei ele, preciso terminar ele. Tem esse livro aqui dele, Conscientização Jurídica e Política. Eu gostaria que o doutor também mostrasse o outro, o volume 2, que o doutor tem. Volume 2... Ampliação da consciência jurídica e política, você nunca mais será manipulado por especialistas, entre aspas. São 512 páginas, artigos independentes, sobre temas polêmicos, falando o que ninguém fala. E conscientização jurídica e política ampliada. Compreenda na prática a distinção entre interpretação e manipulação. A ideia é que o leigo, sobretudo o leigo, bem informado, como o doutor Loyola, que gosta de política, gosta de entender o que acontece, nunca mais se engane com o que ele escuta dos chamados especialistas. Aí eu boto especialista, que é uma palavra genérica, para não ser ofensivo, mas a ideia é entender o modus operandi do que acontece no país, nesse domínio do Ministério Público com o Judiciário, que praticamente controla tudo. Inibe prefeitos, muitos prefeitos não tomam decisões mais arrojadas de abrir o comércio, com medo do Ministério Público de terem problemas, eu vejo isso no noticiário, governadores também, e presidente da República, a gente está vendo. Então, o livro é levar esse esclarecimento que eu busquei nos outros e nunca encontrei. Então, eu tive que, pelo menos, trazer aqui com boa intenção para as pessoas que queiram compreender. Esse livro seu, eles encontram onde, doutor? O pessoal pode encontrar... Estou na Amazon. Na Amazon, e-book na Amazon.com.br e o livro físico na Amazon.com. E eu tenho alguns exemplares do físico aqui comigo também. Quem tiver interessado, só me mandar um zap, a gente acerta 21 DDD 999899657. Repete o número aí para o pessoal anotar com calma aí. 21, Rio de Janeiro, 999899657. É uma trilogia, dá mais ou menos 1.500 páginas, 1.500 e pouquinho.
Bom, tá aí. A Márcia Adolfo fala: Boni, parabéns pela live, doutor Renato e doutor Alessandro, são sensacionais. E são mesmo. E é um orgulho ter os dois aqui. Você não sabe a dificuldade que dá para juntar os dois, né? Numa mesma live, né? O doutor Renato, daqui a pouco ele já vai para outra live. Que horas a outra live, doutor? 9h40 lá na Liliane Ventura. Todos convidados também. Canal Liliane Ventura, às 21h40 vai estar o doutor lá, né? E o doutor Loyola, muito obrigado, doutor, tá, por estar aqui, né? O doutor Loyola sempre me atende, o Renato também. Muito obrigado a vocês dois. Vocês gostariam de falar alguma coisa a mais, tal? Alguma coisa que gostariam de comentar? Passou ou não? Eu vou pegar uma fala minha do nosso briefing, enquanto a gente estava sem entrar aqui online. Uhum. Eu considero a lealdade como um critério essencial quando você vai selecionar as pessoas que trabalham com você. Eu diria até que ela seria prioritária. Você tem que selecionar alguém que é leal. É o número 1. Número 1. O número 2 é você selecionar alguém que seja eficiente. Você olhando a Lei 13.979, que torna obrigatório, por exemplo, vacinação, e que permite que sejam instaladas quarentenas, lockdowns, fechamento de comércio, quando você vê essa lei que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, quando você olha a Lei 14.019, que obriga você a usar máscaras, independente do que qualquer imbecil possa vir aqui comentar dizendo que o Bolsonaro vetou, porque ele não vetou, provavelmente o anencéfalo que vai vir falar que esses artigos foram vetados, o neném, o crianço, sequer digitou Lei 14.019 no Google e olhou o texto da lei no Diário Oficial da União, né? Ele está falando de orelha. Quando a gente olha a lei 13.979 e a gente olha a Lei 14.019, que tem a assinatura do Bolsonaro, eu começo a considerar que o critério de lealdade, que é utilizado para selecionar as pessoas que trabalham no núcleo duro do Planalto Central, da Casa Civil, da Presidência da República, esse critério ele parece excluir o critério de eficiência. A gente vê uma coleção de pessoas que se dizem leais, mas que aqui de fora a gente percebe como absolutamente ineficientes e incompetentes. Permitir que uma lei nazista, fascista, opressora, tirânica, leviatânica, como a 13.979 e a 14.019, tenham sido assinadas pelo presidente Bolsonaro, isso é uma prova contundente e inegável, isso depõe de uma maneira indefensável com relação ao nível de incompetência das pessoas que estão circundando o presidente Bolsonaro. E, doutor Renato, o senhor gostaria de falar alguma coisa a mais? Isso aí está de fundo, eu vejo o que tem falado da chamada prisão jurídico-cognitiva, do politicamente correto. Essa ideia de distanciamento social de máscara foi vendida com tanta força, sobretudo para quem é o dono do direito hoje no país, que são os 11 lá do Tribunal de Cúpula, que praticamente inibiu o presidente da República de vetar aquilo que lhe desagradasse. Com aquela ideia, não, eu não posso desagradar o Congresso que aprovou, né, eu não sei o que eles vão fazer, vão boicotar, vão sabotar o governo, eu não posso comprar uma briga com o STF. Né? Assim, eu vejo isso como uma visão falha do Poder Executivo em reconhecer tudo que ele pode fazer para ajeitar o país, para colocar o país no rumo verdadeiro de uma democracia. Infelizmente, é isso que está faltando. São coisas simples, né, de se fazer, mais difíceis de se defender, né, com o que está aí. Porque a narrativa contrária vai ser violenta de todos os lados. E direito e comunicação não tem como estarem separados, tem que estar vinculados. É estratégico. Né? Comunicação não é se comunicar para quem quer te destruir, é para se comunicar para quem merece uma palavra, quem está sendo oprimido e que sustenta esse apoio de milhões. É uma comunicação que iniba a sua competência de ser usurpada, é uma comunicação direcionada, pode ser direta ou indiretamente, mas para aqueles que são as verdadeiras ameaças ao regime democrático brasileiro, que é o sistema de justiça e é esse Congresso Nacional. Então, assim,
há uma falha grotesca nesse sentido. Estou falando de fora, eu não conheço os bastidores, mas aparentemente eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Gente, e assim a gente vai terminando a live de hoje. Novamente eu agradeço, né, os convidados, o mestre em Direito, o doutor Renato Rodrigues Gomes, o doutor Alessandro Loyola, e agradeço também a presença de todos vocês inscritos que estão aqui. Deixem like, compartilhe, e também já aviso o doutor, tanto o Renato como o Alessandro, que eles têm autorização para baixar esse vídeo e colocar nos canais de vocês. Aliás, eu deixei o link do canal, tanto do doutor Renato como do Alessandro Loyola, aqui embaixo na descrição. Basta você clicar aí no Mostrar Mais e você vai ver os canais deles que estão aí, ok? Lembrando que... Aproveitando, pois não. Já boa noite a todos também, e deixar minhas redes, o Twitter, o Instagram e o Parler, Renato R. Gomes Oficial, e o YouTube e o Face, a Unidade do Direito em Foco. Quem quiser ler uns textinhos diferentes, está lá no meu blog, renatorgomes.com. Ok, o Loyola tem o @Alessandro Loyola, né, que é o Twitter, né, doutor? É só procurar, vocês vão encontrar um careca arrogante e invocado, sou eu. Valeu. Gente, obrigado vocês mais uma vez, e a gente se vê a qualquer momento, ok? Um abraço, doutor. Um abraço, os dois aí, tá? Um abraço, boa noite a todos.